Você já imaginou tendo as suas terras invadidas pelos portugueses para que eles pudessem criar vilas e etc? É sobre a continuidade do governo geral que nós falaremos a partir de agora. Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estarmos aqui. O meu nome é Misael e eu sou professor de História. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a continuidade do regime do governo geral aqui no Brasil e outros processos, variando entre o tempo de 1553 até 1558. Mas antes gostaria de dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho para saber quando teremos novidades. E se puder e quiser, me siga no Instagram. O link para o perfil do Instagram se encontra na descrição desse vídeo. Bom, agora nós vamos falar sobre a continuidade do regime do governo geral. Na aula anterior nós aprendemos que o regime do governo geral teve o início com a chegada de Tomé de Souza aqui no Brasil. E junto com eles vieram pessoas da sua frota que ajudaram ele a construir a administração desse governo, como arquitetos, jesuítas, soldados e etc. E aí no final ele passa o seu poder para Duarte da Costa. Agora nós vamos dar continuidade nessa história. Assim que Duarte da Costa assumiu o seu poder na região Nordeste, em outubro de 1553, José de Anchieta, junto com Leonardo Nunes, partem de Salvador para São Vicente. José de Anchieta era o jesuíta que veio junto com Duarte da Costa em sua frota. Então eles estavam procurando o local onde eles pudessem catequizar os indígenas com a criação de missões jesuíticas. Enquanto isso, na região sudeste, o padre Manuel da Nóbrega e outros jesuítas chegaram no Planalto de Piratininga. E em 1554, eles fundam o Colégio de São Paulo de Piratininga. Esse colégio ele foi fundado com o objetivo de catequizar os indígenas locais. E eles contaram com a ajuda de uma liderança indígena local. Quem era essa liderança indígena? Era o Martim Afonso Tibiriçá. Ele havia sido convertido e batizado católico pelo Manuel da Nóbrega e os outros jesuítas. Ao mesmo tempo, em 1554, você teve na região sul a fundação da vila de Ontiveiros, no Guairá. E essa vila ela foi fundada com a autorização do governador do Paraguai, Domingo Martinez de Irala, que foi responsável aí pela Carta Branca para que os descendentes de espanhóis na época construíssem uma vila nesse local. Na região sudeste, em 1555, você teve a invasão dos huguenotes. Mas afinal, quem são os huguenotes? Os huguenotes eram nada mais, nada menos que franceses calvinistas. O que são calvinistas? São pessoas adeptas da religião do calvinismo. Vale lembrar que na Europa estava ocorrendo o processo de reformas religiosas. E uma das pessoas que interpretou a Bíblia do seu modo foi o francês, conhecido como Jean Calvin, João Calvino. Para mais detalhes, pesquisem a matéria sobre a reforma religiosa. E enfim, os calvinistas franceses, ou seja, os huguenotes, vieram para cá, para o sudeste, e acabaram invadindo essa região. Invadindo essa região, eles criaram uma vila, uma colônia, melhor dizendo. Essa colônia se chamava França Antártica. E com a criação dessa colônia, eles contaram com a ajuda de indígenas tupinambás. Para quê? Para que pudessem vencer os portugueses, que na época estavam aliados aos indígenas tupiniquins. Então, com a derrota dos portugueses e dos tupiniquins, os franceses, com a ajuda dos tupinambás, pelo menos alguns deles, construíram a colônia da França Antártica. Agora nós vamos falar um pouco sobre a organização dos jesuítas aqui no Brasil. Vale lembrar que nem todos os jesuítas eram portugueses, pois haviam jesuítas espanhóis também que se organizavam aqui no território brasileiro. Em 1556, melhor dizendo, chegou a Constituição da Ordem dos Jesuítas aqui no Brasil. Eu, infelizmente, não tive acesso às informações dessa fonte. Não podemos esquecer, galera,
O José de Anchieta, ele produziu uma carta, tá? Produziam cartas a partir de 1554, relatando as suas experiências nas construções aqui das missões jesuíticas, né, do seu trabalho religioso aqui no Brasil. O link dessa carta vocês encontram na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, continuando. Chegou a constituição da Ordem dos Jesuítas aqui no Brasil. E além disso, os portugueses eles tinham tanto a província do Brasil quanto a vice-província do Maranhão como espaços para manifestações de seus trabalhos religiosos. Vale lembrar, galera, que a ocupação jesuítica eram importantes para que houvesse territórios onde seriam manifestados o poder de uma determinada metrópole. Isso quer dizer que a metrópole portuguesa, a coroa portuguesa, eles manifestariam o seu poder tanto na região norte quanto na região nordeste, porque tinha uma província no Maranhão quanto uma província no Brasil. E aí, uma província no norte e uma província no nordeste. Então eram os locais onde jesuítas conseguiam manifestar o seu poder. Por que eles não conseguiam chegar no Sudeste? Porque no Sudeste você já tinha os franceses com a França Antártica. E aí vale lembrar, gente, que os franceses não tinham os jesuítas, porque quem estava ali na colônia eram os huguenotes, ou seja, eram protestantes franceses, eram calvinistas. No Sul você tinha a presença de jesuítas espanhóis. E aí esses jesuítas eles eram tanto espanhóis quanto descendentes de espanhóis. Vale lembrar que isso foi fruto da ocupação dessas pessoas na região sul. Sobre isso a gente falou anteriormente, a gente falou no começo, né, da Vila de Ontiveros e etc. E falamos também da fundação da cidade real do Guairá. É o que vai acontecer posteriormente. Porque antes disso, na Alemanha, é publicada a obra do Hans Staden. Isso mesmo, Hans Staden foi o mesmo mercenário que ajudou o Duarte Coelho a expulsar os indígenas em Pernambuco. O Hans Staden descreve as suas experiências com indígenas pela sua obra conhecida como Duas Viagens ao Brasil. O link para a transcrição dessa obra você encontra também na descrição desse vídeo. Na região sul, em 1557, a população de Ontiveros se muda para a cidade real do Guairá. A população lá estava crescendo, então eles precisavam se mudar para essa região. Vale lembrar que nesse processo, os jesuítas espanhóis, descendentes de espanhóis, estavam acompanhando essas pessoas. E aí, nesses espaços, eles estavam construindo as suas missões, também conhecidas como reduções. Em Paris, em 1558, é publicada a obra sobre França Antártica, que foi lançada pelo cronista francês conhecido como André Tevet. Sobre a sua publicação, eu acho que não era nem Tevet, acho que é TV que se pronuncia. Mas enfim, a descrição para essa obra você encontra também na descrição do vídeo, tá? A obra é toda francesa, é sensacional. Para quem entende francês, é uma obra sensacional. Enquanto isso, no Nordeste, em 1558, Mendes Sá se torna o terceiro governador-geral do Brasil, e assim que ele se torna governador-geral do Brasil, com o apoio de jesuítas, ele invade as terras indígenas. Com a ajuda dos jesuítas, ele enfrenta mais indígenas. E aí que cabe aquela provocação que eu fiz no começo. Você já imaginou a sua terra sendo invadida para que se construísse vilas e etc? Então, a manifestação do governo geral, ela dependia dessas invasões. Por quê? Se você não tem invasão, você não tem território. Se você não tem território, você não manifesta o seu poder a partir daí. Por isso que as invasões eram importantes. E sobre a continuidade do governo geral do Brasil, desse regime, nós vamos continuar aprendendo na próxima aula. Vale lembrar que essas aulas, galera, que esse processo não cai no Enem, mas é importante a gente saber para conhecer, para a gente aprender como foi a transformação política da colônia ao longo do tempo. Para a gente perceber, galera, que a transformação política acaba influenciando tanto na cultura quanto na economia
Que bom que vocês gostaram dessa aula. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, ative o nosso sininho para saber sobre mais notificações e me sigam no Instagram. O perfil está na descrição desse vídeo, beleza? Então beijos no coração e até a próxima. Tamo junto.